Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Luciano e fiz parte aí da organização dessa capacitação e desde o início todas as pesquisas que foram realizadas a gente tem trabalhado em conjunto e infelizmente não pude estar aí com vocês hoje, mas eu vou dar algumas orientações sobre os dois desafios que nós temos aí para essa tarde e também para esse dia, né? O primeiro deles é esse que vocês têm agora aí, que é como montar o painel de desenvolvimento de competências empreendedoras. Para quem já participou dos diálogos docentes desse ano, vocês já tomaram conhecimento desse painel. Só que o uso que nós estamos propondo para esse nosso encontro, ele é um pouquinho diferente do que foi trabalhado nos diálogos docentes. O objetivo aqui também é o desenvolvimento de competências, mas vamos pensar no ponto de vista de quem trabalha com a orientação de trabalhos de conclusão de curso. Tá? E pense no seguinte, o nosso foco aqui é o desenvolvimento estratégico do desenvolvimento dessas competências numa sala de aula. Né? De modo que o nosso painel ele tem ali o seu conjunto de elementos característicos e nós vamos trabalhar com esses elementos com o objetivo de desenvolver determinadas competências. Para o nosso desafio, nós temos a seguinte proposta. Primeiro, vocês formarem aí grupos de até 10 pessoas, formando aí no total 4 grupos. A primeira coisa que os grupos vão fazer vai ser pegar o próprio painel que vocês já devem estar vendo aí e pensar primeiramente em qual perfil profissional vocês vão trabalhar. Né? Que curso que vocês vão escolher desenvolver para esse exercício. Então pensem nesse perfil e caracterizem ele no primeiro quadro, né? No primeiro elemento ali à direita, que é o do perfil profissional. Coloquem no post-it as principais características que vocês identificam para esse perfil. Correto? Uma vez que vocês fizeram isso, vocês vão receber a matriz de atribuições empreendedoras. Nessa matriz, que contém aí 46 atribuições, vocês vão selecionar apenas uma atribuição. Vão colocar no post-it e ela vai no primeiro quadro do centro, o quadro de competência. Tá? Esse quadro de competência ele é extremamente importante, porque essa competência é o que vai mobilizar todo o trabalho que vai ser desenvolvido ao longo dessa atividade. E ele vai dialogar com o perfil profissional escolhido pela equipe. Tá? Então, primeira coisa, preencher o perfil. Segunda coisa, preencher o quadro de competência, com a competência selecionada. A partir daí, nós começamos a colocar o painel em movimento. Selecionado o perfil e a competência empreendedora que vai ser trabalhada, a terceira coisa que será realizada é os conteúdos relacionados. Que conteúdos dentro do trabalho de conclusão de curso têm que ser mobilizados, precisam ser mobilizados para o desenvolvimento dessa competência, para suporte para o desenvolvimento dessa competência, considerando o perfil que a gente está trabalhando. Uma vez feito isso, vocês vão colocar ali a lista de conteúdos que devem ser desenvolvidos dentro das etapas que vocês vão organizar e logo depois a gente passa para ambiente de aprendizagem. No ambiente de aprendizagem é onde a gente vai pensar a prática desses conteúdos. Pensa no seguinte, você deseja obter uma competência. Você está trabalhando com determinado perfil profissional. Você tem um conjunto de conteúdos que vão ser apresentados com o objetivo de desenvolver essa competência. Que ambiente de aprendizagem é necessário criar com situações problema, com casos em que isso vai ser explorado, com um processo que vai ser desenvolvido e que exercite habilidades. Tá? Lembrando que o nosso currículo ele trabalha competências, habilidades e bases tecnológicas. E elas são contempladas no nosso painel. A competência ela está no centro porque ela é o objetivo final, é aquilo que a gente deseja desenvolver com o nosso aluno. Mas
para isso, nós precisamos mobilizar aí um conjunto de conteúdos e nós precisamos criar um ambiente de aprendizagem para que habilidades sejam desenvolvidas e essa soma de habilidades junto com esses conteúdos é que vão constituir a competência que a gente deseja. Tá? Muito bem. Com essa etapa realizada, nós fechamos os 4 primeiros campos do painel: desenvolvimento de competências. Competência, perfil profissional, conteúdo relacionado e ambiente de aprendizagem. Feito isso, e essa é a parte do nosso painel responsável pela criação de valor dentro da sala de aula, agora nós precisamos garantir a eficácia desse ambiente de aprendizagem. A eficácia que vai gerar a constituição dessa competência. Para isso, nós vamos para a parte esquerda do mapa, onde nós vamos trabalhar o primeiro item, recursos. Uma vez que você pensou no ambiente de aprendizagem, que recursos são necessários para desenvolver com a sala de aula tudo o que foi proposto? Em termos de conteúdo, em termos de situação-problema, em termos de ambiente de aprendizagem, em termos de desenvolvimento de habilidades. Que materiais são necessários? Que recursos materiais e recursos temporais vão ser disponibilizados para isso? Quanto tempo você leva para desenvolver isso? E que recursos, que matéria que você pode utilizar para isso? Tá? Esse é o primeiro ponto. A lista de tudo aquilo que nós precisamos. Então, depois, nós vamos para uma parte extremamente importante, que é como mobilizar todos esses recursos. E aí nós entramos em metodologia. A metodologia, nós trabalhamos com diversas metodologias, até mesmo na pesquisa realizada, muitas metodologias foram apresentadas. Nosso objetivo aqui é contextualizar essas metodologias. A metodologia ela é central para mobilizar aquilo que nós desejamos, mas ela aparece dentro de um contexto. A metodologia ela não é principal, ela é operatória. Tá? Ela é aquilo que nós utilizamos para colocar em movimento tudo aquilo que a gente planejou. Então uma metodologia não funciona sempre em todos os casos. A gente tem que pensar o que é que nós queremos e em cima daquilo que nós queremos a gente pensa qual metodologia vai ser a mais adequada. Muito bem. Definido aí os recursos e a metodologia que nós vamos trabalhar para conseguir fazer acontecer o ambiente de aprendizagem em sala de aula, a última etapa, no que diz respeito ao desenvolvimento da eficácia, são as parcerias que serão envolvidas. Pense que parceria pode envolver aí visitas técnicas que serão feitas. De repente, a metodologia ela constitui a necessidade de você ter apostila, ter algum livro. Bom, isso tem uma fonte. Então, lembra, aquele que é o elemento fornecedor daquilo que vai ser para nós um recurso ou daquilo que vai ser para nós uma metodologia, esse fornecimento, de alguma forma, é um parceiro. Tá? Então, parcerias é tudo aquilo que vai propiciar para nós essa base de recursos e a fonte metodológica. E é tudo que vai reforçar o processo no ambiente de aprendizagem. Nem tudo que a gente planeja no ambiente de aprendizagem eu consigo realizar dentro da sala de aula. Por isso que nós temos recursos, por exemplo, de visitas técnicas de diversos níveis. E, para quem for fazer em sala de aula, bom, quem fornece determinados métodos para eu trabalhar? Os recursos, alguns deles são fornecidos pela escola. Eu posso ter parceiros envolvidos? Eventualmente, sim. Se isso for contemplado, o ideal é que isso seja planejado previamente. Para quê? Para que a gente não se surpreenda enquanto aplicando aí as nossas aulas. Tá? Portanto, recursos, metodologia e parcerias, elas são os 3 elementos de base para que nós possamos fazer o ambiente de aprendizagem acontecer, fazer com que os conteúdos sejam mobilizados, fazer com que a competência seja trabalhada no período que nós estimamos, de modo a que essa competência se adeque ao perfil profissional que a gente está trabalhando. E agora nós vamos para as 2 últimas etapas dessa nossa atividade. Vamos voltar agora para o lado direito do nosso painel de desenvolvimento de competência. Primeira coisa que nós temos lá, na parte de baixo, atribuições realizáveis. Esse elemento é importantíssimo. Competência
é aquilo, é aquela capacidade que nós temos de mobilizar habilidades e conteúdos, né, teorias diversas, para realizar uma série de coisas. Que coisas são essas? O que é que nós esperamos que seja realizado quando o aluno desenvolve uma competência que nós estamos trabalhando com ele? Considerando o perfil profissional do nosso curso, considerando a competência que está sendo trabalhada, considerando os conteúdos que estão sendo oferecidos e as habilidades que estão sendo desenvolvidas, o que esse aluno será capaz de fazer? Que atribuições podem ser dadas para ele, de modo que eu possa, a partir disso, mensurar, de alguma forma, o desenvolvimento dessa competência. Veja que, uma vez que a competência é uma capacidade, é muito difícil da gente mensurar, a não ser que eu tenha um contexto em que eu visualize isso. Um processo onde eu espero que, tendo tal competência, ele seja capaz de fazer tal coisa. E as atribuições nos permitem exatamente isso. Tá? Então não adianta nada a gente trabalhar toda aquela parte posterior do mapa e a gente não mensurar, não pensar objetivamente que atribuições são realizáveis. Ok? Então essa é a primeira parte. E a última parte que nós temos no nosso painel são as atividades avaliativas. Como é que nós avaliamos uma competência? Que instrumentos você vai usar para isso? É extremamente importante. Primeiro, não podemos trabalhar com evidências subjetivas. Afinal de contas, se trata de uma competência. Também não adianta trabalharmos apenas com uma avaliação de conteúdo, porque o conteúdo é só uma parte da utilização da competência. A competência faz uso desse conteúdo, mas o conteúdo em si não é a competência. Então, como eu posso avaliar uma competência? Primeira chave é eu saber quais são as atribuições. O que ele é capaz de fazer com aquela competência. Uma vez que nós fizemos essa lista de atribuições realizáveis, que tipo de documentos podem ser gerados que avaliem a realização dessas atribuições? Tá? O resumo técnico, por exemplo, ele nos auxilia muito. Porque a partir daquele resumo eu vejo diversos pontos que o aluno conseguiu trabalhar ou não. Às vezes está presente no TCC, mas não está presente no resumo. Mas às vezes não está presente em nenhum ponto do trabalho. Existem competências empreendedoras envolvidas nesse processo que poderiam ter sido trabalhadas, que se ele desenvolver isso no TCC e desenvolver no resumo, significa que eu tenho aqui um documento que me demonstre uma avaliação de competência? Bom, eu só consigo decidir isso se eu tiver feito o painel e, dentre as atribuições realizáveis, aquilo que ele escreve pode ser enquadrado dentro dessas atribuições. Eu consigo perceber isso. Tá? Então é importantíssimo a gente planejar esse ponto, porque aí nós garantimos a objetividade de uma avaliação por competências. Muito bem, esse é o nosso desafio. Vocês devem escolher um curso, juntar com uma equipe de 10 pessoas, escolher uma competência empreendedora e, a partir daí, desenvolver todo um conjunto que envolve todo o processo de ensino e de avaliação de uma competência. Boa sorte, façam um excelente trabalho aí e aguardem, porque nós temos mais um desafio.